boa noite, sejam todos bem-vindos, bora conversar. Hoje eu vou ter o privilégio, a honra, tá certo? Eu já queria que ele tivesse participado aqui do nosso encontro, mas tudo tem a tua hora certa, o momento certo de acontecer. E aconteceu. Hoje o Bora Conversar é com o jornalista Paulo Mário Martins. Ele, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem essa possibilidade, eu não sei como é que é aí pelo Brasil, né? A TV Globo, o departamento de jornalismo da TV Globo, fica no Jardim Botânico. E você sempre encontra pela cidade um repórter fazendo uma matéria. E eu já tive a oportunidade de encontrar o Paulo Mário e ficar de longe observando. Porque antes de ser jornalista, eu sou um telespectador. Sempre fui um telespectador. E eu confesso, Paulo, que eu tenho os meus queridos, sabe? As pessoas que eu acompanho, que eu fico torcendo e que eu falo lá no Twitter. Pra você ter noção, eu sou aquele que eu escrevia, eu mandava carta, elogiando, falando, olha, eu gostei dessa matéria, gostei desse... Eu nem sabia que chamava matéria, pra você ter noção, assim, olha, eu sou de Caxias, Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Então eu ficava de casa e às vezes tinha algum repórter, eu ficava olhando, admirando, nem sabia que um dia eu ia ser jornalista, até porque o jornalismo ele aconteceu na minha vida. Não era algo que eu almejei, que eu esperava, nada disso. Eu vou colocar ele aqui para dividir tela comigo, porque eu não sei se você pegou eu falando, Paulo, eu sempre quis te receber aqui, porque o Bora Conversar, ele está completando 2 anos. Ele começou no início da pandemia. Eu tive uma crise de ansiedade e eu chamei os meus amigos para que cada um falasse como é que estava sendo enfrentar aquele momento, aquele período de isolamento social, né? A gente teve que ficar em casa. E foi muito difícil para mim naquele início. E se não fosse os meus amigos, eu nem sei o que teria sido, tá certo? E aí começou, eu queria ir lá conversar com você, bora conversar. E aí tanta gente bacana, Paulo passou por aqui, nosso coleguinha Diego Sarza, Ana Paula Santos, tanta gente, o Tarcísio que está aqui, o Rafael que está aqui, tanta gente bacana passou aqui para dividir tela comigo e dizer que esse espaço aqui é um lugar de acolhimento. Aqui não tem julgamento não, viu? Então a gente aqui é pra gente bater papo, né? Eu digo que não é uma entrevista, é uma conversa. Então, o Paulo Mário, após 14 anos ali no dia a dia do jornalismo, do factual, ele deu uma mudada. Ele vai explicar pra gente o que aconteceu aí, essa transição que foi ir para o entretenimento. Hoje ele faz parte da equipe de roteiristas do programa Conversa com Vial e também ele acabou de anunciar aí um projeto, um programa em comemoração aos 50 anos de carreira da dupla Chitãozinho e Chororó, que com certeza em algum momento alguma música já fez parte da sua vida ou evidências você já cantou no karaokê. Diz que não, não é verdade? Então deixa eu colocar ele aqui para dividir tela comigo. O jornalista Paulo, me manda o convite. Que foi. Ele vai dividir tela agora, vai aparecer Paulo, tá aqui. E aí, tudo bem, Fábio? Oi, Paulo, meu querido, muito obrigado, viu? Não é de hoje que eu queria você aqui comigo, tá? Que eu te acompanho, é como eu te falei, esse espaço aqui do Bora Conversar é um lugar de acolhimento. Eu só chamo gente que eu gosto, que eu acompanho, que eu admiro, por isso que eu digo que é um privilégio fazer esse projeto, porque é muito bom você conversar com quem você gosta, com quem você acompanha, com quem você admira, e que bom que você aceitou estar aqui comigo, viu? Muito Ah, obrigado. prazer imenso, prazer imenso. Obrigado, bom demais saber disso. Estava aqui ouvindo você falar antes, já quero puxar a tua orelha, porque que história é essa que a gente se esbarrou por aí e você não falou comigo, rapaz? Da Posso te próxima, falar uma não coisa? escapa. Agora é um off que eu quero fazer, que não é off porque tem gente aqui junto. Nós nos encontramos, eu encontrei com você, na verdade, né? No Boitatá. E eu fiquei assim, eu quero falar. Mas aí eu falei, não vou falar com ele. Hoje é carnaval, ele tá aqui. Não, sabe essas coisas assim da timidez? E olha que eu nem sou tímido, hein? Mas enfim, Que bom que a gente está junto agora aqui. meu querido, eu queria fazer com você assim. Eu quero fazer uma crono. Para a gente começar o nosso papo, eu vou falar o ano e você vai me dizer o que te remete esse ano. Tá, Podemos fazer assim? bora lá. Bora.
Bora conversar? Bora conversar. Ah, deixa eu avisar que quem estiver chegando aqui, eu estou vendo que tem uma galera que está entrando. Aqui é um bate-papo. Se você quiser participar, mandar uma pergunta para o Paulo, fica muito à vontade. Tem um balãozinho, uma amiga que participou falou assim, Fábio, é um balãozinho. Então eu peguei e adotei. É um balãozinho com ponto de Tá aqui interrogação. embaixo. Aí, isso. Você vai mandar a tua pergunta, vai subir aqui um aviso e eu coloco já na tela aqui para você. Tá bom? Para ele responder. Então fica muito à Sejam vontade. generosos, por favor. Paulo, ano de 2001. O que te remete esse ano? 2001. Imagino que você está perguntando em relação à minha vida profissional, né? Que vier na sua cabeça, fica à vontade, meu querido. 2001. Eu posso Eu, falar, eu posso te ajudar. ah, Vitória, Espírito Santo. 2001, eu imagino que talvez foi quando eu comecei meu primeiro estágio, eu acho, na, na CBN, talvez, ou no Isso jornal aí. Século Diário, que é um jornal na internet. É por aí, acertei? Acertou, é isso mesmo. E aí, pegando esse gancho, é isso mesmo. E pegando esse gancho, Paulo, o jornalismo na sua vida, ele aconteceu ou você sempre quis ser jornalista? Cara, é muito curioso isso, assim, eu o meu pai era jornalista, mas quando eu nasci, meu pai já era muito mais velho. Quando eu nasci, ele tinha 72 anos. Então, ele já não estava mais trabalhando. E então, assim, eu não vivi esse universo dentro de casa tal. Muita gente, quando eu digo que meu pai era jornalista, pensa, então você vivia isso tal. Não, tipo, não presenciei nada disso. E quando meu pai morreu, eu era muito criança, eu tinha 11 anos. Então, assim, não foi algo que passou ali pela minha infância, sabe? Mas quando eu estava no colégio, na sétima série, na antiga sétima série, teve um trabalho da escola que era para fazer um jornalzinho da sala de aula, da turma ali. E aí eu fiz, e aí uma professora de português, que era de um outro ano depois do meu, viu aquele trabalho e achou que tinha alguma coisa ali naquele texto que eu escrevi e me chamou para fazer o jornalzinho do colégio. E aí, a partir daí, eu fui tomando gosto pela coisa, e eu devo muito a essa professora que enxergou em mim assim um talento que nem eu sabia que eu tinha, assim, nem eu tinha enxergado ainda. E aí foi a partir desse momento, assim, entre a sétima e a oitava série, que eu falei, eu quero ser jornalista. E desde então não parei mais. A partir daí eu já sabia que o vestibular ia ser para isso, sabe? Ô, Paulo, você é aqui do Rio? Eu nasci em Petrópolis, na região serrana aqui do Rio, mas eu fui criado no Espírito Santo. Eu fui para lá, é ótimo, né? Eu tinha um ano e meio. Peguei minhas fraldas, fui para lá. Não, minha família se Tá, mudou para lá quando eu tinha um ano e meio. Então, assim, eu cresci lá em Vila Velha, no Espírito Santo, fiz faculdade lá em Vitória. É, e aí, logo depois que eu me formei, eu saí de lá e fui para Brasília. O seu primeiro estágio foi aonde? Foi, eu agora fiquei meio em dúvida, mas foi, não, acho que foi no Século Diário, que era um jornal que eu acho que não existe mais, que a gente chamava na época de tipo jornal na internet, jornal online, tipo era uma grande revolução assim, que seria um site de notícias que hoje tem, né, em tudo que é lugar. Mas era uma grande novidade para a época. É, e aí, logo em seguida, nesse jornal online, né, eu fiquei pouco tempo, e logo em seguida eu fui para a CBN, lá de Vitória, e que foi assim uma escola gigantesca assim para mim, para tudo assim que veio depois na minha vida. Ah, então você assim, você foi pro rádio, então, né? É, Eu quero saber mais dessa sua experiência no rádio, Paulo. Mas aí, é como eu te falei, né? Aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Alguém fez uma pergunta, tá na uhum, tela a pergunta aí, que é do Gustavo. Ele uhum, pergunta o seguinte: tem alguma curiosidade sobre o Paulo que ninguém imagina? com certeza. E é claro que eu não vou te contar, tô brincando. Olha, Bom, Gustavo, a Gustavo, pergunta não foi feita. que tem, por exemplo. Agora vocês devem estar ouvindo latidos.
são os meus cachorros, Felipe e Tatiana, que estão aqui um pouco agitados. Tem uma bebezinha aqui em casa também, filha do casal, que está sem nome ainda. Não dei nome para não me apegar, que eu quero que ela ganhe o mundo, porque não cabe mais cachorro aqui em casa. Felipe tá Mas, sendo maravilhoso os nomes. mas, Gustavo, com certeza tem, mas eu não sei te dizer assim de bate pronto assim alguma coisa. Deixa eu pensar assim, algo curioso. Vou pensar, ao longo do papo eu lembro Ele e lembra e te responde. é, Ele podia ser mais específico, né? Porque assim, pode ser que algo que seja curioso, de repente, para o Gustavo, para você não é, e assim vice-versa, né? lembrei de uma coisa aqui que não sei se é curioso ou não, mas eu estava pensando nessa coisa da escola, né? Como que às vezes na escola a gente vai os nossos talentos e a nossa falta de talento para alguma coisa vão se revelando também, né? Eu sempre fui um aluno assim muito de humanas, sempre tipo tirava nota boa em português, em história, em literatura, mas em matemática era um fracasso. A partir da segunda série do ensino fundamental, assim, eu fiquei de recuperação em matemática até eu sair da escola no terceiro ano do ensino médio, assim, pré-vestibular. Todo ano eu estava de recuperação em matemática. Eu era sofrível, continuo sendo sofrível, sem uma calculadora, eu não sou ninguém. Quando eu estava no jornalismo factual, que tinha alguma matéria que tinha que fazer uma comparação, assim, aumentou não sei quanto, eu chamava assim, eu pedia reforços na redação para poder fazer essa conta de subiu de tanto para tanto, quanto que deu, sabe? Porque sou uma negação. Paulo, mas então eu vou te dar a mão, eu posso te dar a mão, meu querido, porque você vai me perguntar em um mais um, eu vou ficar, peraí, é complicado também matemática. Tamo E junto, sempre tamo fui um junto. aluno, durante toda a minha passagem pela escola, entrou matemática, Fábio, é uma negação também, meu querido. Então você não está só, fique tranquilo. Tamo junto. Obrigado pela solidariedade. Tem outra pergunta. Vamos ver. Quem é essa pessoa? J.R. Todd, é isso? Acho que é. Quando você escolheu o jornalismo, pensava em algum nicho específico? Então, acho que quando eu escolhi, não. Acho que foi uma decisão assim muito tomada pela vontade pela curiosidade em relação às pessoas, às histórias e por querer contar histórias. Mas logo durante a faculdade, nesse estágio na CBN, eu me interessei muito pela cobertura política e cobri muito política lá no Espírito Santo. Depois da CBN, eu fui trabalhar no jornal A Gazeta, que é o jornal lá, o principal jornal lá de Vitória. E aí, tanto que logo depois que eu me formei, me mudei para Brasília justamente por isso, porque eu queria cobrir política e aí eu pensei, bom, o lugar que eu tenho que ir é para Brasília. E aí fui para Brasília e fiquei 4 anos lá. Foi uma experiência incrível, assim, profissionalmente, pessoalmente. Acho que, sabe, até para entender, assim, como que funciona esse negócio chamado Brasil, assim, sabe? Essa engrenagem, assim, da coisa. Então, assim, nesse início de carreira, minha vontade era cobrir política. E aí, engraçado que quando eu decidi sair de Brasília, foi exatamente porque eu estava meio que voltando a sentir a necessidade que eu sentia lá na sétima série, que era de contar a história de pessoas, assim. Eu sentia a falta de entrevistar o seu Zé, a Dona Maria, que é uma coisa que não rola em Brasília, né? Você entrevista o deputado, o ministro, o presidente. Então, eu saí de Brasília querendo contar a história de gente real, assim. Sair um E pouco dos você sabe, gabinetes, sabe? Paulo, quando você está falando isso, eu me identifico muito com isso. Assim, eu admiro muito os colegas que têm esse poder de pegar o microfone, olhar para a câmera. Eu falei isso aqui no início, né? E conversar com a gente em casa, porque eu lembro de uma palestra do Sidney Rezende, que ele falou uma vez, eu nunca esqueci isso. Ele falou assim: o jornalista ele é um comunicador.
Aí eu fiquei pensando, fiquei com isso na cabeça, um comunicador. Cara, você tem que falar com todos e levar essa informação mais mastigada possível para quem está te assistindo. E por isso que eu digo que eu fico tão admirado quando eu estou na rua e vejo um coleguinha lá com a câmera, o microfone, e fico ali babando. Confesso que eu não dou conta, viu? Juntar isso aí assim e olhar para a câmera e se você falar assim, Fábio, vai lá falar sobre esse assunto. Eu posso falar com as minhas palavras? Ah, pode. Segue esse roteiro. Eu vou embora. Agora, se você falar para mim assim, Fábio, tem que ler o que está escrito aí. Tudo acabado, Paulo. Então, por isso que eu fico tão admirado com isso. Eu estou falando isso de escutar histórias, porque hoje eu vejo, estou trabalhando dentro de um projeto que é exatamente isso que eu faço. E eu costumo dizer que é a faculdade que você tem ali da vida, que não está na escola, não está na graduação, né? Você, às vezes, naquela simplicidade daquela família, daquela pessoa que você está escutando, você sai dali, você aprende tanto. E é nesse jornalismo que eu acredito, nessa coisa do assistencial, do social. Eu acredito muito nisso. E acompanhando matérias, diversas matérias que você fez e está fazendo e vai continuar fazendo, você tem isso, né, o Paulo? É uma construção isso? É um olhar que você foi construindo ao longo da carreira, Paulo? É isso? Eu acho assim, eu sempre tive essa visão que acho que todo mundo, a maioria das pessoas que decide fazer jornalismo tem que, eu quero mudar o mundo com o meu trabalho. E óbvio que não consegui mudar o mundo, mas eu sempre tive muito assim em mente de que o jornalismo era uma arma muito poderosa que eu tinha de fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Eu entendi depois que para mudar o mundo era um pouco mais complicado, mas para fazer a diferença na vida de uma pessoa ou outra era possível. Então eu sempre tive isso em mente, assim, que o meu trabalho, assim, o prazer que o meu trabalho ia me dar era esse, de poder mudar alguma coisa, de consertar alguma coisa que estava errado, de dar voz para alguém que não era ouvido. De contar uma história, por exemplo, há alguns anos eu fui fazer uma reportagem pro, não me lembro se era para o Bom Dia Rio, para a RJTV, que são jornais locais aqui da Globo no Rio, e sobre uma falta de um medicamento para tratamento de câncer num hospital público aqui no Rio. E aí eu entrevistei duas pacientes que precisavam desses medicamentos lá na porta do hospital, que estavam sofrendo com a falta desse medicamento e, enfim, estavam ali com a saúde delas ameaçada por causa disso. Acho que, sei lá, uma semana depois, uma delas me mandou uma mensagem por uma rede social, falando: olha, eu sou a fulana, você me entrevistou, tô te mandando essa mensagem porque a Beltrana, que você também entrevistou naquele dia, morreu. O remédio não chegou e ela morreu. E aí eu fiquei muito mal, falando, caramba, tipo, não adiantou de nada, assim, sabe? Tipo, fracassei. E aí respondi a ela, tal, poxa, que chato, tá. E aí ela replicou falando assim, mas a boa notícia é que logo depois o remédio chegou, eu tomei, e graças a isso eu tô aqui viva te mandando essa mensagem. E se não fosse aquela matéria, eu não estaria aqui porque o remédio não ia ter chegado. E isso não é porque eu fui lá fazer a matéria, é porque tipo, a comunicação, o jornalismo tem esse poder de infelizmente, entre aspas, né, fazer com que o poder público se mexa para coisas que deveria fazer e não faz. Né? Claro que não dá para a gente chacoalhar assim, as autoridades de tudo que está errado por aí. Porque senão não ia faltar tempo na programação, né? Mas quando a gente consegue uma coisinha ou outra, já é um alívio assim tão grande, um prazer tão grande assim, de saber que alguma coisa, alguma pecinha se moveu, né? Você vê que é um trabalho que eu acho bacana também do jornalismo local, já que a gente falou aí da Globo Rio, do RJ Móvel, né? Ele vai na comunidade. Olha só, para poder conseguir alguma coisa, precisa ir, porque
não vamos citar nomes, né, mas o prefeito, o governador lá de tal cidade, de tal lugar, não se movimenta, não faz nada, e às vezes a pessoa precisa de uma ponte para poder atravessar de um lado para o outro, ninguém faz nada. Aí precisa ir lá uma equipe de reportagem, e quando você vê a gratidão daquelas pessoas, né, aquela alegria que aquelas pessoas ficam com... Você provavelmente já passou por isso algumas vezes, né, o Paulo, nessas Sim, coberturas, sim. né? E E, aí você vê... e agora você citou aí o RJ Móvel, quem não é aqui do Rio, vários Paulo, sites têm um quadro peraí, semelhante. só um minutinho. Posso fazer um offzinho aqui? Você continua morando no Rio? Sim, em Niterói, na verdade, Ah, que é tá. do lado É de... só um offzinho. Uhum. É, Ah, enfim, o RJ Móvel é um quadro que tem no jornal local, que passa na hora do almoço, que vai até as comunidades para cobrar soluções para obras, problemas que os governantes não resolvem. E aqui no Rio, quem faz esse quadro é a Suzana Naspolini, que é uma repórter que é muito popular por conta desse quadro. As pessoas amam a Suzana. maravilha. E uma coisa que assim me chamou muita atenção, fico arrepiado aqui de lembrar, quando o marido da Suzana faleceu, eu estava lá no velório dele e eu estava com um cinegrafista que trabalha com ela todo dia. E aí, de repente, entraram umas pessoas assim na capela e ele ficou olhando assim para essas pessoas e falou assim, nossa, conheço essas pessoas de algum lugar, tal. E elas ali esperando, quietinhas para falar com ela, tal. Aí, de repente, ele falou assim, caramba, Palmário, aquela mulher ali é a dona fulaninha. A que tá atrás é a dona ciclana. Eu falei, quem são Caramba. essas pessoas? Eles, elas são lá do bairro não sei o quê. A gente foi lá para poder cobrar que asfaltasse. De repente, Fábio, o que foi entrando de gente no cemitério e que não estava ali para poder tietar a Suzana, sabe? Tava ali assim, respeitosamente para ir lá dar um abraço, sabe? Retribuir o carinho que ela dá para essas pessoas, sabe? E aí eu vi assim muito de perto, assim, sabe? O valor que isso tem, sabe? Do impacto que isso causa na vida dessas pessoas, porque elas estavam ali tipo só para retribuir o carinho que elas recebiam quando queriam que a rua fosse asfaltada, quando que o esgoto fosse tampado, sabe? Nossa, que lindo isso que você está falando, Paulo, porque eu acompanho o RJ, vejo, assisto as matérias, né, com a Suzana, e você vê, ela chama pelo nome as pessoas. Ah, é o seu João, é a Dona Maria. Quer dizer, ela não chegou ali, porque às vezes também quem está em casa, não sei se fica com essa impressão, né? Chegou, ligou a câmera, olha, é isso aqui e tal, e eu pego o microfone. Não, tem um antes ali, né? Você Sim, conhece pessoas, vai falando, até para quando você ir ao ar, você detém ali a informação do que você quer falar, do que você quer é, trazer como resposta para aquelas pessoas, para aquela comunidade. E é aí que tá, as pessoas reconhecem isso, Paulo, né? Na hora que a rua é asfaltada, na hora que a ponte é feita, que tem lá aquele bolo, aquele café, é a forma, é o agradecimento, é o carinho que aquelas pessoas ali estão com a equipe, tendo com a equipe, né? sim, Muito isso que você falou e é muito verdadeiro da profissão, né? Que muita gente, isso às vezes não vai para o ar, né? sim, Às vezes a Suzana não teve nem oportunidade de falar sobre. sim. Isso é lindo, É, isso é lindo. é Eu mesmo. preciso continuar. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu fiz a minha ordem aqui cronológica, mas eu acho que não vai dar tempo, tá, o Tá, Paulo? Então, vou editar aqui também. não vai dar tempo, porque a gente vai entrando num assunto, outro, e a ideia é exatamente essa. Eu faço um roteirinho, porque eu acho que tem que ter. Mas vamos conversando, vai surgindo a ideia, o papo, e chegou a pergunta. Então, vamos olhar aqui a pergunta. Queria dizer que alguém passou aqui dizendo que você é referência. Eu não vou lembrar o nome, Paulo, mas passou alguém aqui e falou assim: o Paulo é referência. Então, está Que dado o recado. responsa. Obrigado, obrigado. Responsa danada. Valeu. O Edu Costa está perguntando como você enxerga as violações ao trabalho da imprensa no. Brasil. Não foi, acho que não foi tudo. No Brasil, tá Edu, aparecendo aqui para mim. apareceu para você? No Brasil. Ah, Edu, é lamentável, assim, né? E é uma coisa que,
a gente vê, né, muito, né, mais frequente agora, mas que já vem de algum tempo, é, e que não é algo, uma violência contra o jornalista A ou B, né? É uma violência contra quem está em casa querendo ter acesso à informação, né? Quem está querendo assistir o noticiário, ouvir o rádio, ler a internet, né? Eu me lembro uma vez eu estava em frente à casa do Moraes Moreira, fazendo uma entrada ao vivo, noticiando que ele havia morrido, etc e tal. Uma pessoa entrou na frente da câmera falando coisas assim que não tinham a menor relação com aquilo que eu estava dizendo. É, enfim, uma coisa desrespeitosa. E é Mas claro que isso, Paulo, mas isso não tem um tempo que está acontecendo, de um tempo para cá, não tem? sim, sim. E, Eu acho que isso ficou mais frequente. Felipe e Tatiana estão protestando contra a violação aí do trabalho do jornalista. Acho que participação especial. isso ficou mais frequente de 2018 para cá. Infelizmente, estimulado por autoridades, o que é lamentável, né? E eu espero muito que a gente consiga superar esse momento triste que a gente está vivendo. E vai poder ser superado quando a gente resolver fazer diferente. A eleição tá aí, vamos tentar fazer diferente isso aí para ter uma vida melhor, né, para todo mundo. Uma frase que eu tenho repetido inúmeras vezes é o vai passar. Vai passar. Tá? Nós somos resistência e isso vai passar. Não tem. Mamãe já dizia, não tem mal que dure para sempre. Eu acredito muito nisso, Paulo. Não tem mal nenhum que dure para sempre. Agora, vem cá, qual é a sua relação, Paulo, com a rede social? Porque eu estou perguntando isso porque os nossos coleguinhas, eu lembro uma vez, eu nunca vou esquecer, adoro rede social, né? Adoro rede social. E aí tinha feito um bolo. Isso é só para você ver o tamanho da. Eu não sei nem definir o que é isso. O prazer de ser desnecessário, o prazer de ser maldoso, eu não sei o que é. Eu realmente não consigo definir. Essa coragem que muitos têm de usar a rede social para poder atacar os outros gratuitamente, eu não consigo entender, não. Eu tinha feito um bolo, postei. Aí o querido Gerson Camarote fez uma brincadeira, ô meu amigo, pô aí então, quero um pedaço. Mas nossa, falando tanta bobagem em cima daquilo. Eu digo assim, cara, por quê? Pra quê? O que ganha com isso? Sei lá, é chamar atenção. Você já passou por algo parecido, Paulo? Se passou, o que você faz? Qual é o você bloqueia? Eu tenho colegas, né, que falam assim, eu deixei de mexer com rede social, vou lá só de vez em quando. Porque é tão chato, às vezes você posta uma coisa tão interessante daquilo que você está fazendo, ou você só quer compartilhar com as pessoas que te acompanham, gostam do seu trabalho, e vem umas pessoas tão desnecessárias. Qual é a sua relação, Paulo? Assim, eu entendi que, que muita gente acha isso, né? Que a internet, que a rede social é terra de ninguém, que pode ali falar o que quer, tal. Então, muitas vezes eu não ligo, assim, dou de ombros. Mas, Dor de ombros, vou usar isso. hã? Gostei. Dor de ombros, vou É, usar, gostei. mas tem algumas questões, assim, que é tipo cláusula pétrea, assim, da Constituição, que não pode mexer, para mim, sabe? Então, assim, não vem falar nada relacionado a minorias, seja negros, gays, mulheres, na minha rede social, seja para me atacar pessoalmente ou para fazer algum tipo de chacota, porque aí eu acho que eu tenho assim o dever de replicar com educação, mas por mais que muitas vezes eu não acredito que aquela pessoa vai se convencer de alguma coisa que eu estou falando ali. Mas sei lá, outra pessoa vai ler aquilo, sabe? Talvez vai refletir a respeito. Uma vez, eu não me lembro sobre o que era exatamente, mas possivelmente era alguma coisa
relacionada ao fato de eu ser gay, não sei o que era exatamente, que alguém veio assim com muitas pedras nas mãos. Eu respondi com elegância, mas de forma firme. E as pessoas veio e me mandou uma mensagem inbox em seguida, assim, pedindo desculpas e falando, olha, você tem razão, eu pensei aqui, eu fiz uma bobagem, não deveria ter falado isso, vou refletir a respeito. Então, assim, às vezes a gente acha que não vai ter efeito também, mas pode ter, sabe? Então, eu acho importante, assim, que algumas brigas têm que ser compradas. Briga no sentido de debater a situação, né? Até porque tem questões que não é uma questão de opinião, né? Então, essas questões eu acho que são importantes de serem ali enfrentadas. Sabe? Não, o que você está falando é realmente verdadeiro, porque... Mas eu confesso a você que eu tenho uma dificuldade. Porque se é um ataque, eu tenho dificuldade. Se a pessoa quer conversar, né, ela argumenta, ela faz uma crítica, opa, vamos lá. Mas se já vem atacando, às vezes, e aí é ofendendo, aí eu bloqueio. Eu não respondo, não, eu bloqueio. Também eu vou, tipo, até a página 2, assim. Se eu vejo que também não dá, aí beijo, abraço. Caminho de luz, a minha vela está acesa, sabe? Eu faço nesse esqueminha. Vai, segue seu caminho que a minha vela está acesa. Eu bem nesse esquema. Chegou pergunta, Paulo. Deixa eu ver aqui. Tem alguma... É o do JS Barros. Tem alguma área que você gostaria de trabalhar e ainda não teve oportunidade? Olha, tinha. Tinha. Há uns 2 meses tinha. Ah, é agora. Eu vou emendar então, Paulo. Peraí, deixa eu emendar a pergunta do JS Barros. Já era algo que você vinha pensando, você estava pensando em mente, né? E você estava vendo como é que você ia fazer essa transição. E aí, como é que aconteceu? Né? Como é que surgiu essa chance, oportunidade de ir para o entretenimento, Paulo? Então, eu há alguns anos vinha pensando nisso, assim, de querer falar de assuntos mais leves e, e poder me aprofundar um pouco mais, porque, assim, acaba que no jornalismo diário, né, é tudo muito rápido, né? Então, assim, você acaba muitas vezes não conseguindo ir além do fato que está ali, né? Mergulhar mais naquele assunto, né? E na esmagadora maioria das vezes, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né? A nossa matéria-prima, assim, infelizmente, são notícias pesadas, né? E isso, assim, nos últimos anos, isso começou a não me bater bem, assim, sabe? Sobre 2 aspectos, assim, de eu sentir necessidade de extravasar mais a minha criatividade, o que numa matéria sobre alguém que morreu com uma bala perdida, você há de convir que é difícil de você, né, ser criativo, né, diante de uma tragédia dessa. E até mesmo, sabe, no reflexo, assim, na minha vida mesmo, no meu emocional, sabe? E então eu vim pensando nisso, amadurecendo isso, fui fazendo cursos de roteiro, fui lendo a respeito disso. Paulo, só te interrompendo um minutinho. Quando você fala aí que você vinha pensando de sair desse factual, dessas notícias do dia a dia, isso aí também está linkando com você pensando na sua saúde mental também? Também. Porque o que eu tenho percebido de um tempo, já deve ter uns 2. Acho que a pandemia acendeu muito isso, principalmente nos nossos colegas de profissão, eu tenho notado isso. De se preocupar realmente com a sua... Até que ponto, né, esse meu ritmo de trabalho, do dia a dia, ele está valendo a pena. Sim. Sabe, eu tenho notado esse questionamento dos nossos colegas, que eu tenho acompanhado. Aonde está entrando a minha saúde mental? Aonde está entrando o meu bem-estar? Porque às vezes você vai abdicando de tudo, de tantas coisas, pela profissão, pelo trabalho, pelo amor mesmo que você tem, pelo que você faz, mas até que ponto isso não te faz mal? Uhum. Foi bem por aí também, Paulo? Sim, também.
também por isso, mas assim, antes disso, assim, uma necessidade de dar vazão à minha criatividade mesmo, assim, sabe? E porque, assim, é claro que a cobertura né, das notícias do dia a dia é algo fundamental, importantíssimo. Mas eu fui sentindo que eu queria ir além daquilo ali. Não digo além, porque senão pode dar a impressão de que eu estou querendo dizer que é algo superior àquilo, que não é o caso. Eu quero dizer assim, eu queria fazer algo diferente daquilo, assim, tipo, ok, experimentei isso aqui por um bom tempo, quero agora experimentar outra coisa. E que bom que o jornalismo dá essa possibilidade, né, de você atuar em outras frentes, né? Então, respondendo aqui a pergunta do J.S. Barros, o meu desejo era esse, assim, de ser jornalista sem ser no noticiário do dia a dia, no entretenimento. E aconteceu disso rolar num lugar incrível, que é o Conversa com Bial, que é onde eu estou trabalhando há pouco mais de 2 meses, que é um programa sensacional, onde eu tenho essa possibilidade de ser jornalista, de apurar, de pesquisar, de escrever, de ter ideias, e está sendo incrível. Estou Assim, ele aprendendo a ficou beça. claro, né? Vocês, né? Eu disse ele, agora tem que ver vocês, você é da equipe, tanta galera bacana, né? O Paulo, realmente a gente fechar a noite com uma reflexão, levando ali um pensamento do que sempre pessoas do momento que estão entrando ali, né? Para trazer informação, para conversar, e é sempre uma conversa muito aberta, eu acho que é muito sincera. O Bial ele pergunta assim com uma facilidade, às vezes, coisas que você teria, sei lá, ficaria tímido para perguntar, e ele fala de uma forma tão natural. Eu acho que isso tudo se deve também ao trabalho de toda a equipe de colocar o programa no ar. Então, isso é mérito realmente de vocês. E Muito ele é bacana. um gênio, né? Assim, ele é um. Pô, você estava falando agora há pouco da gente aprender assim na vida e valer mais do que muitos cursos, assim, nesse pouco tempo, assim, o que eu tô aprendendo com ele e com o restante da equipe, assim, é uma outra universidade que eu tô fazendo, assim, é Ah, impressionante. tem uma reclamação, hein? Hum. Alguém está falando assim: espero que comece mais cedo, já que o BBB acabou. Ih, são off, hein, Paulo? Deixa quieto. Tô na torcida, tô na torcida. Agora, vem cá, antes da gente continuar, uma outra curiosidade minha, Paulo. O que você se pedisse para você analisar lá o começo do jornalismo, quando você entrou, começou a fazer, e agora? Que parâmetro você faz? Melhorou, mudou, está pior? O coleguinha aí que está tentando, que está pensando, vou fazer jornalismo. O que você diria para ele? Bom, mudou muito de quando eu comecei para hoje, né? E isso aqui, né, onde a gente está agora, já é assim uma mudança, né? Imagina, hoje a gente é capaz de construir uma reportagem na televisão, por exemplo, sem necessariamente estar lá no lugar, né? Alguém vai lá e o entrevistado grava ou abre aqui né, um aplicativo, te dá uma entrevista do lugar, etc e tal. Então, assim, mudou demais. Para o bem e para o mal, né? Traz essa facilidade, em algumas vezes pode também tirar um pouco do calor ali da sua presença no lugar, né? Mas assim, o que eu diria é que eu acho que se você tem essa paixão, essa, essa necessidade, essa curiosidade de ouvir o outro, de contar história, tem esse olhar atento, esse ouvido disposto a conhecer outras histórias, eu acho que vai lá que é isso aí, é uma profissão linda. Eu me orgulho muito. Tá dado o recado. Eu queria dizer que alguém passou aí e disse que o Fábio Baeta aqui parece ator de Hollywood. Desculpa, Olha, mas
que você bebeu, meu amigo? Não, né? Não, né? Ele está dizendo aqui, você riu com o meu comentário, porque você estava falando, e quando eu li, eu falei, o que que há? Mas agora, De nada. comparado, não. Aí, aceita elogio, Fábio. Obrigado, obrigado. É amigo, a gente é amigo. Obrigado, meu querido. Paulo, eu até me perdi agora com esse comentário, Paulo, desculpa, me Ficou perdi. ruborizado. Eu vou começar a fazer as perguntas agora, porque eu coloquei uma caixinha no meu Instagram. E aí eu falei, gente, quem quiser fazer pergunta, manda aqui que eu separo e faço para ele. Então, pelo adiantar da hora, eu vou começar a fazer essas perguntas. Tá Tá. certo? Calma. Para tudo. Estávamos falando lá do Conversa com o Bial. Vamos retomar Uhum. isso aqui. Então, você disse Tá. que estava muito bem, tá gostando muito, está sendo de muito aprendizado. E aí vem um especial que você colocou agora há pouco tempo aí pra gente, que eu estou aqui já na expectativa, que eu sou fã, né, de Chitãozinho e Chororó, faz parte da minha vida. Eu até brinquei, eu falei, se alguma música não fez parte da tua vida, pelo menos evidências você cantou no karaokê. Vai dizer que não. Não é verdade? Exatamente. Como é que aconteceu isso aí? Como é que isso chegou para você, Paulo? Então, foi. Sabe quando aquele clichê assim de ator que vai dar entrevista e fala assim: Nossa, esse personagem foi um presente do Maneco para mim. Tipo esse. Esse programa foi um presente do Bial para mim. É, Então, pintou essa possibilidade de rolar esse programa, que não é o Conversa com Bial, é um outro programa especial, que Vai vai ser ser um, conduzido, vai vai ser ser um dia conduzido pelo isso? Bial. Ah, Hum? tá. Mas vai ser um dia específico? Isso, dia 1º de junho, Ó, depois de Pantanal. hoje Pantanal. É. Enfim, aí surgiu essa demanda desse programa para ser feito pela equipe do Conversa com Bial. E, felizmente, me convidaram para ser um dos roteiristas desse programa. Sou eu e a Marília Juste, que é uma outra roteirista do programa, grande parceira. É, Fiquei mega feliz, assim, com frio na barriga, noites sem dormir. E tá ficando lindo, 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 lindo. É assim, programa para ver assim com um lencinho do lado e mãozinha para cima para cantar junto. Não tem Um dúvida. negócio assim diferente assim de tudo que eu já vi, assim, uma linguagem de cinema, assim, lindo, lindo, lindo. Não posso contar mais, mas aguardem, vai ser bonito. A gente que acompanha o Chitão, né, a carreira de Chitão e Chororó, a carreira deles, dentro da música sertaneja, vê há tanto tempo que eles estão fazendo isso, né, sem perder a identidade, sem perder a história mesmo lá do início, né, do começo deles. Só isso aí já te emociona, né? Então imagina agora ver essa história contada na TV. Para, É. né? Então, E perfeito. com, e Chegou com o perfeito. Bial, nossa, tá demais, tá demais. Vamos lá para as perguntas, Paulo. Agora que eu separei aqui. O André Lima, ele pergunta o seguinte: qual foi a matéria que mais te emocionou? Hum, É possível dizer isso? Ter uma matéria que mais te emocionou? difícil, É difícil, não difícil. é? É, Olha, enfim, eu sou libriano, tenho dificuldade de decidir, assim, de eleger uma coisa, assim, tipo, até no restaurante, na hora de escolher. Mas eu confesso que eu não sei dizer, assim, a mais emocionante, assim. Mas, por exemplo, essa história que eu contei há pouco dessa paciente com câncer, assim, era uma matéria que tinha tudo para ser mais uma matéria ali do dia a dia e tal, e que o desdobramento dela fez com que ela se tornasse uma pauta muito, muito marcante, assim, para mim. Ô, Paulo, vem cá, agora é uma pergunta minha. O Gustavo perguntou aqui: Libriano de qual dia? 12 de outubro, feriado, nunca tive aniversário na escola, um grande trauma. Tô quase superando já. Ai, tem que superar. Vem cá, nesse tempo todo de carreira aí, ainda tem alguém
que quando você vai entrevistar, você fica nervoso? Ou você já trabalhou isso em você? Vai de boa, ligou a câmera, o microfone e vambora. Tem ainda? Olha, eu já entrevistei 2 vezes a Maria Bethânia e tremi nas 2 vezes. É, já entrevistei o Roberto Carlos 2 vezes ou 3 e também tremi as 2 vezes. Tentei disfarçar dessa, mas aqui dentro, assim, tremendo um bocado. Acho que esses dois até agora, assim, de conhecidos, assim, de famosos, Aham. acho que são os que me fizeram mais tremer nas bases. Alguém passou aí dizendo assim, tô morrendo de saudade de você. É a Lira, eu acho que é isso, Lira. Paulo Mário, saudades. Lira, é. Ah, coisa boa. Um beijo Ah, pra carinho, carinho. A Lia Bock, eu acho que é isso o sobrenome, Lia Bock. Ela pergunta o seguinte: quais jornalistas são referências para você? Isso é um clássico, né? Você deve responder isso muito, né? E eu nunca sei responder ao certo. Talvez essa lista mude sempre, assim, toda vez que eu Vai respondo mudando. a essa pergunta. É, Bom, eu não sou louco de não dizer, nesse momento, que o Pedro Bial é uma grande referência. Que É, Mas, claro, com certeza. Mas, assim, voltando os olhos para o jornalismo factual, assim, né, para o noticiário, tem um cara, assim, que eu acho o texto dele incrível. Eu queria escrever, assim, um dozeavos do que ele escreve, que é o Pedro Bassan. E uma coisa assim, e além dele ter um texto sensacional, uma coisa que torna ele mais especial é que ele parece que não sabe disso, sabe? Ele é uma pessoa assim muito humilde, muito, sabe, sem nunca estar no pedestal, assim. Então, assim, é um cara que realmente eu admiro muito, assim. Paulo, vem cá, agora é uma pergunta para mim. Timidez, você é um cara tímido? Muito, muito. É mesmo? Nossa, você não tem ideia. E aí, como Eu é que você lida na hora que você precisa ir atrás lá da fonte, da informação, lá com um povo fala? Como é que é um povo fala? Dá dica para o coleguinha que está começando e que No tem essa dificuldade para fazer um povo povo fala. fala a coisa que eu mais sofria de fazer. Porque, nossa, imagina se chegar uma pessoa desconhecida na rua e abordar, falar, oi, o que você acha, não sei o quê. É, Sofri um bocado. E é estranho isso, muitas vezes, né, as pessoas acham assim, a pessoa, né, é jornalista, aparece na televisão, inibido. Não, 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 não. Mas, assim, eu acho que com Mas o você foi tempo, vencendo isso foi melhorando com o tempo, né? sim, eu acho que com o tempo eu fui meio que entendendo ali que quando eu estava ali na minha versão repórter, eu tinha que largar a mão disso aí, porque senão as coisas não iam para frente. Então eu meti a cara e ia. Lembro, por exemplo, logo que eu me mudei para Brasília, eu fui. Eu trabalhei no Correio Brasiliense, que é um jornal lá de Brasília, e o colega que cobria a presidência da República precisou faltar e me mandaram para lá, para o Palácio do Planalto, no lugar dele. Imagina, eu tinha acabado de chegar em Brasília, não conhecia nada, foca total. Tava eu lá no Palácio do Planalto. E aí tava tendo uma despedida do Ricardo Couto, que era o secretário de imprensa do Lula. E aí fizeram uma festinha, assim, brigadeiro, coxinha, numa salinha, assim, para ele, para os repórteres que cobriam a presidência se despedirem dele e tal. E aí, do nada, o Lula entrou na sala. E aí, coincidentemente, eu tava logo na frente, assim. Então, tipo, tava o Lula aqui e eu aqui. E aí eu pensei, bom, eu tenho que me aproximar e fazer uma pergunta, né? E aí eu me aproximei, fiquei assim com ele e eu travei, assim, não conseguia falar absolutamente nada. Fiquei olhando pra cara dele. E aí ele Caramba! ficou olhando pra minha cara e falou: já comeu esse cajuzinho? Tá uma delícia. Enfiou um cajuzinho assim na minha boca.
as pessoas ficaram olhando como que dizem, meu Deus, quem é esse repórter? Bocó que tá aí, que não fala nada e tá comendo um cajuzinho. E aí, felizmente, a Zileide Silva, repórter da Globo, uma fofa, Maravilhosa. vendo ali minha situação, brotou aqui do meu lado, emendou uma pergunta e aí começou uma entrevista conduzida por ela, até porque eu tava com a boca ocupada com um cajuzinho. Um cajuzinho. É, por isso, por gentileza. Maravilhoso. Chegou uma pergunta do Pedro Barmas. Barmas, é isso? Como foi o seu início de carreira como jornalista? Houve obstáculos? Como os superou? Olha, eu considero assim o início da minha carreira quando eu comecei a estagiar, que foi tipo lá pelo segundo período da faculdade, e acho que isso facilitou muito assim a minha entrada no mercado de trabalho, porque as pessoas do mercado foram me conhecendo, porque eu fui fazendo estágio foram me conhecendo desde novo, assim, no início da faculdade, né? Eu acho que os obstáculos maiores, assim, foram mesmo da inexperiência, né? Tipo isso que eu narrei agora, né? De ter uma puta chance, assim, de estar diante do presidente da República e não saber o que fazer, né? Então, eu acho, assim, que as dificuldades maiores foram mesmo da falta de experiência, da falta de conhecimento, assim, até porque eu me formei muito novo, eu tinha 20 anos quando eu me formei, então acho que essa, Ainda está novo, Paulo. Ainda está novo. quem dera, essa falta de maturidade, assim, sabe? Acho que talvez tenha sido o obstáculo maior, assim, que eu tive que enfrentar e que tive que superar vivendo, né? Na marra. A Silvia falou assim, história sensacional do Cajuzinho. É mesmo. Isso daí já dá num livro, quando você for escrever um livro da tua carreira, Paulo, isso daí já dá uma crônicazinha boa, viu? Hoje eu rio, na época eu me flagelei muito, assim, Ficou não, congelado. não consegui falar. Vem cá, outra pergunta. A Leda Monteiro. Ela pergunta o seguinte: já entrevistou. Ah, isso é boa, hein? Já entrevistou alguém que você não gosta? E como foi fazer essa matéria? Eu tenho esse privilégio aqui no Bora Conversar, só chamo gente que eu gosto. Agora e você? Que eu não gosto. Olha, eu acho que eu não me lembro assim de ninguém que eu previamente sabia que eu não gostava, assim. Com exceção, sei lá, de um político ou outro que você sabe que é pilantra e você tem que entrevistar mesmo assim, né? Tem um coleguinha nosso, eu vou citar o nome dele, mas não vou falar quem era a pessoa no momento. Quem acompanha o jornalismo vai saber. O Pedro Figueiredo, maravilhoso. Ele entrevistou um político aí, enfim, eu não vou citar nome, mas ele fazendo a pergunta e ele respondendo, dizendo que ele era inocente sobre o fato. E a cara do Pedro, eu ficava em casa assim, dizendo, obrigado, você está me representando. Maravilhoso. Eu não sei se eu ia dar conta, Paulo, porque eu sou muito... fica na minha cara quando eu não gosto de alguma situação, de alguém. E ele ficou assim, olhando para o sujeito em questão, fala, gente, tem que aprender com ele. Maravilhoso. No ao Faz vivo é parte, difícil. faz parte, faz parte. Você está vendo que o cara está mentindo descaradamente, você tem que ficar ali olhando para ele. Não é fácil. Não, não. Então, assim, eu acho que Você não lembra. nunca ninguém assim que previamente eu não gostava, assim, a não ser situações como essas de, de políticos e tal, que tá no contra-cheque ali, faz parte do trabalho, não tem jeito. Sim. A Miriam Santana, ela pergunta o seguinte: qual foi a experiência mais marcante na sua profissão? Mais marcante? Legal. Olha, eu acho que, de um modo geral, assim, toda a cobertura de assuntos muito trágicos, assim, me marcaram muito. Pela delicadeza do momento, de você ter que abordar alguém nessa hora,
por exemplo, eu cobri em Brasília ainda aquele acidente com o avião da Gol, depois aqui no Rio, aquele acidente com o avião da Air France, que eram, né, tragédias assim, potencializadas, né? Isso tudo me marcou demais, assim. E agora, lembrando aqui, houve uma vez que a minha primeira sobrinha tinha nascido há poucos meses e eu fui fazer uma matéria de uma menininha de, sei lá, 2 anos de idade que tinha sido vítima de uma bala perdida. E quando eu cheguei lá para fazer a matéria, eu fui entrevistar a avó dessa criança e a avó falava e eu só conseguia pensar na minha sobrinha, que poderia ser aquela criança. E aí me lembro que o editor me ligou para poder perguntar, e aí, como é que tá a matéria, tal, o que que a gente tem e tal, né? E eu só conseguia chorar no telefone com ele e ele não entendia o que estava acontecendo, coitado, do outro lado, pensando que tinha acontecido alguma coisa, que eu tinha, sei lá, sofrido um acidente, levado um tiro, o que que podia ter acontecido, né? E eu falei, olha, me dá 5 minutos aí para poder, sabe, retomar aqui, ficar no prumo e a gente se falar. Então, assim, essas tragédias, sejam essas grandes tragédias de queda de avião, etc., até essas tragédias, infelizmente, cotidianas, assim, acho que me marcaram muito, assim, pela tristeza que é e pelo desafio de você cobrir isso com um olhar sensível, assim, com humanidade, sabe? Para a gente fechar o nosso papo, eu tenho uma pergunta que é do Otávio Moreno, e ele faz a seguinte pergunta. Você acha importante o jornalista expor o seu ponto de vista? Olha, Essa pergunta sim e não. Tem um pouco a ver com o que eu falava mais cedo ali sobre essa questão de redes sociais, etc. Eu acho que tem questões que não é legal que você exponha, porque é interessante que a pessoa que está lendo, que está assistindo, forme ali sua Qual a opinião, opinião etc. E dela? tal. Mas tem outras questões que não existe isso de ponto de vista. Como eu citei antes, racismo, homofobia. Não existe ponto de vista sobre racismo, não existe ponto de vista sobre homofobia. Não tem tipo assim, o que você acha sobre feminicídio? Não, você tem que condenar o feminicídio, não tem opção, né? Então, assim, sobre questões assim que envolvem, digamos assim, direitos humanos, eu acho que é muito importante que a gente se posicione. Sobretudo no Brasil de hoje, de 2018 para cá. Mas, fora isso, eu acho que, não sei, tenho minhas dúvidas se questões específicas, assim, que fujam desse contexto, se é interessante ou não. Mas essas questões, assim, que envolvem minorias e questões que não são questões de opinião, eu acho que é importante que a gente se posicione mesmo, uma questão pedagógica, sabe? Eu concordo plenamente com você. Eu queria muito, muito te agradecer. Valeu a pena ter esperado, porque você sabe que não era de hoje que eu queria você aqui, então valeu muito a pena ter esperado. Muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelo seu carinho. Muito, muito obrigado, Paulo. Um beijo Eu que mesmo no seu agradeço. coração. Foi ótimo, foi ótimo. Passou, tipo, mega rápido, assim. Foi um papo ótimo mesmo. Nem me dei conta aqui que tinha passado tão rápido. Viu? Obrigado. Foi ótimo te conhecer ainda aqui virtualmente, aqui, bater um papo com o pessoal. Mas em breve a gente vai se ver pessoalmente. A pandemia acabou, a gente pode se abraçar, meu querido. Te espero no Boitatá ano que vem, então. Ai, nem fala, que dor que eu fiquei sem meu boitatá, Paulo, nem fala. Meu querido, um beijo, boa noite. Dá um beijo aí, Felipe e Tatiana. Felipe e Tatiana. Um beijo, Felipe e Tatiana, que participaram com a gente aqui. Tá? Tudo de bom para você, viu? E conte comigo sempre. Eu te acompanho, então, assim, a minha companhia você vai ter sempre. Eu estou te acompanhando, tá bom? Valeu. Beijo, Obrigadão, meu Fábio. querido. Beijo para Beijo. todo mundo aí. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente. Beijo. Tchau, querido. Tchau, tchau.